Irmãos, hoje vamos iniciar o nosso estudo nos 10 mandamentos. Semana passada nós terminamos Efésios, toda a carta de Paulo aos Efésios nós concluímos. E a partir de hoje nós vamos começar a estudar sobre os 10 mandamentos. Não vamos estudar especificamente hoje sobre os 10 mandamentos, vamos dar alguns aspectos introdutórios, algumas reflexões sobre o texto, algumas orientações. E a partir da semana que vem, então, nós veremos o primeiro mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a queda, a lei e Cristo. Aí estão ilustradas as duas tábuas da lei que Moisés recebeu no Sinai, apenas uma ilustração, obviamente. E nós vamos, então, conversar, vamos falar sobre a lei de Deus, sobre o porquê da lei de Deus, sobre o porquê de obedecer à lei de Deus e o que diz a lei de Deus, né? Vamos falar um pouco sobre a lei antes da lei. A lei de Deus já existia antes dos 10 mandamentos. Ela apenas não estava escrita, mas ela já existia. Deus já havia dado uma lei ao seu povo, mas ela não tinha sido escrita. E eu até trouxe um pedaço aqui da Confissão de Fé Batista de 1689, que fala lá: Deus outorgou a Adão uma lei de obediência que lhe inscreveu no coração, e também um preceito em particular, o de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa maneira, Adão e toda a sua posteridade ficaram compelidos a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua à lei. Deus prometeu vida como recompensa do cumprimento e morte como castigo da quebra da lei, tendo dado ao homem poder e habilidade para guardá-la. Ou seja, o que a confissão está falando aqui não existia a lei escrita na época de Adão, mas Deus já tinha colocado no coração de Adão para que ele obedecesse a lei e tinha dado ordens para que ele obedecesse. E uma das ordens que nós conhecemos você pode comer de todos os frutos da árvore do jardim. Entretanto, você não deve comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, você certamente morrerá. E ali está falando de morte física e espiritual. Então, a lei já existia antes dela ser escrita. Para Adão já existia esta lei, e ela deveria ser obedecida. E como ela não foi obedecida, ela teve uma condenação, teve uma consequência da quebra da lei de Deus, que foi esta separação de Adão, da presença de Deus, da morte física e espiritual dele, e da necessidade de morrer alguém inocente no lugar do culpado. E é isso que nós vamos ver ao longo destas semanas, da necessidade de morrer alguém inocente no lugar dos culpados. Então essa lei já existia, ela não passou a existir ali em Êxodo capítulo 20, quando o povo já estava peregrinando rumo à terra prometida. A lei do Sinai, ou seja, quando Moisés sobe para receber a lei, mais um pedaço da confissão de fé, ela diz assim: a mesma lei que uma vez foi inscrita no coração humano continuou a ser regra perfeita de justiça após a queda. Ou seja, essa lei continuou vigorando, ela apenas foi escrita depois. Ela estava inscrita no coração do homem e depois ela foi escrita como um documento para que as pessoas compreendessem que elas precisavam compreender a lei de Deus. Okay? E aí fica uma pergunta para nós: como nós convivemos com regras? Será que nós temos convivido bem com as regras que nós temos? Nós temos muitas. No nosso país nós temos diversas regras, muitas leis. No nosso trabalho nós temos muitas regras. Se você mora num condomínio, você tem muitas regras. Você pode usar um aparelho de som até tal hora, você não pode falar muito alto, você não pode pisar na grama e tudo mais. Existem diversas regras. Se você está lá no comércio trabalhando, você tem um horário para chegar, você tem um horário para sair. Se você quiser fazer hora extra, tem uma regra para isso. Se você quiser tirar uma folga, tem regra. Se você quiser pegar uma licença, tem regra. Então são diversas regras. Na escola que você estuda,
Você não pode ficar conversando na sala, você não pode ficar conversando na hora do lanche, na hora do recreio você não pode correr, você não pode fazer isso, você não pode levar esse brinquedo. São regras. Só que o ser humano, por si só, por ser pecador, ele não convive bem com regras. As regras existem porque o ser humano está apto para quebrá-las. Você pensa que se... Uma ilustração bem simples, uma comparação bem simples, se ninguém pisasse na grama, não precisaria ter uma plaquinha para não pisar na grama. Se as pessoas compreendessem que aquele lago que agora está sendo feito na nossa cidade, depois de quase mais de 20 anos de campanha política, ele é só para fins estéticos, de você olhar e não para você pular lá, dar uns saltos lá, não precisava colocar as plaquinhas lá que é proibido nadar lá dentro. As pessoas não convivem muito bem com regras, estão prontas para quebrar todas elas. Por isso que muita gente fala que a lei foi feita para ser quebrada, a lei foi feita para ser desobedecida. É assim que as pessoas pensam. E elas pensam assim porque a mentalidade das pessoas é que não existe uma verdade absoluta, que existe a sua verdade e a minha verdade. Você está falando que isso é verdade, mas eu não creio que isso é verdade. Eu entendo de outra forma. Esta é minha verdade, você tem a sua verdade, nós vamos conviver assim. Nós chegamos a tal ponto do absurdo, são diversos exemplos, mas eu trouxe apenas um aqui, de um homem norte-americano. Ele fala, um homem norte-americano, branco, loiro, ele fala: não, eu não me considero americano nem branco, eu me considero uma mulher filipina. E as pessoas lá estão falando, os psicólogos estão falando: se ele acha que ele é isso, então que ele seja. Está na cara, ele é um homem, ele tem documentação de norte-americano, mora nos Estados Unidos, sempre morou, mas ele fala: não, eu sou uma mulher filipina. Tem outras pessoas que falam: eu não sou um ser humano, eu sou um gato. Aí vive como um gato, vive pela casa miando, tomando leite no chão. Isso é verdade, gente, pessoas vivem assim. E a pessoa fala: mas se você se sente bem, então faça isso. É a ausência de uma verdade absoluta. As pessoas já não compreendem que existe uma verdade, que existe uma regra, que existe um padrão. Então eu posso ser o que eu bem entender. Se eu acho que eu posso ser um animal, eu vou ser. E daí? Se eu digo que eu sou um macaco, então você é um macaco. Se você está falando que você é, se você se sente bem assim, então seja. Não existe mais uma verdade absoluta para as pessoas. Elas não aceitam mais uma verdade absoluta. Existe uma música já antiga de Caetano Veloso que fala que é proibido proibir. Ele usa vários exemplos ali. Ele fala: eu digo sim, eu digo não ao não, porque é proibido proibir. Então não existem mais regras, não existe proibição. Eu posso ser o que eu bem entender e eu posso fazer o que eu bem entender. Não existe regra, não existe padrão, não existe verdade. Existe aquilo que eu considero como verdade, a minha verdade. Um festival bastante antigo também, já há algumas décadas atrás, um festival chamado Woodstock, que ali pregava o amor livre, que ali as pessoas poderiam fazer o que elas bem entendessem, e ali tinha toda a questão do sexo, drogas e rock and roll. Você pode fazer o que você bem entender. Não tem regra. Aqui nós chegamos nessa cidadezinha que milhares de pessoas lá no meio do barro, todo mundo se jogando lá no meio do barro, aqueles shows de rock acontecendo, e o povo lá todo doido lá, chapado de tanta droga na cabeça, tendo relação com todo mundo lá, e muito rock. O que vale? O que vale? É o que eu estou sentindo, então eu vou fazer isso. E quando você fala: olha, gente, existe uma regra, existe um padrão. Não, você não pode reprimir, isso é repressão. Você tem que deixar livre. As pessoas têm que fazer o que bem entenderem. É? Será? Será que uma pessoa então pode entrar na sua casa e roubar as suas coisas? Ou maltratar os seus filhos, suas filhas, seu marido, sua esposa? Se vale tudo? Se uma pessoa chega numa criança pequena e tenta abusar dela, vale isso também? Se não existe um padrão, qualquer um pode fazer o que bem entender. E é isso que está acontecendo. A pessoa fala: eu faço o que eu bem entendo. Eu quero ter relação com o animal, eu vou ter. E daí? O que tudo isso gera, meu povo?
uma perda de autoridade dentro do nosso lar. Nós vemos cada vez mais filhos manipuladores dentro de casa. Crianças que fazem valer a sua vontade, os pais já não colocam mais a sua autoridade. Eles pensam, não, eu sofri muito na minha infância, eu apanhei muito dos meus pais e agora eu vou deixar tudo que meu filho quiser fazer, ele vai fazer. Você não tem mais autoridade, eles fazem o que eles bem entendem. Aí se você diz não, você joga no chão, ele grita, ele pula, ele morde, ele bate em você, ele faz um monte, faz aquele escândalo. Está no mercado lá e fala, o que é esse brinquedo aqui de R$300? E o pai não quer dar, ele chora e grita e se joga e bate a cabeça. Pai, tá bom, então filho, eu vou te dar. Crianças manipuladores, pais que perdem a sua autoridade, porque não existe mais lei. Porque todo mundo fala, não, você não pode reprimir o seu filho, você não pode dar uma palmadinha, você não pode disciplinar o seu filho, porque isso é agressão. Seu filho tem que ser feliz, ele tem que fazer o que ele quiser. Crianças e adultos mimados, pessoas cada vez mais mimadas porque elas não conseguem conviver como não, já que é proibido proibir. Existe um tal de um MC por aí, eu não vou nem citar o nome dele, que o cara fez o maior escândalo no show dele, porque ele tinha pedido uma exigência no show dele, era que ele queria Nesquik de morango, e o pessoal não comprou. Ele falou, não vou fazer o show então, porque não tem Nesquik de morango. A pessoa teve que sair correndo tudo lá e tal para comprar o tal do Nesquik. Pessoas mimadas, que querem que só a sua vontade seja feita. Pessoas que não aprenderam a lidar com fracassos e frustrações, que o pai e a mãe sempre disseram sim, eu vou fazer o que você quiser, e daí quando elas vão para fazer alguma coisa, vão fazer um concurso, vão procurar um trabalho, ela ouve o não e ela sabe que ela não vai ouvir todo o sim que ela ouviu dos seus pais. Ela se frustra. Ela fica deprimida porque ela começa a perceber que o mundo não gira ao redor dela. Igrejas que não disciplinam, igrejas que veem pessoas em pecado e não estão nem aí, não disciplinam, falam, tudo bem, vamos amar esses irmãos, ele vai ficar triste se disciplinar. As igrejas estão cada vez mais coniventes com o pecado, e aí as pessoas fazem o que bem entendem. Não existe mais lei na igreja, você pode fazer o que você bem entender. Você pode fazer o que você bem entender. Nós perdemos a noção de que a igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. E esse corpo vai estar cada vez mais desorientado porque não está disciplinado, porque não existe a disciplina dela. Pessoas que não se submetem à autoridade da igreja, que elas acham que elas estão ali, elas fazem o que elas bem entendem, porque aquele não é o corpo de Cristo para elas, é apenas mais um lugar, mais uma reunião que elas estão. E para isso, para todas as questões e muitas outras, poderíamos dar diversos exemplos aqui ainda. A lei de Deus, ela nos ajuda a conhecer a Deus e conhecer a autoridade de Deus. E nós vamos ver então 3 aspectos da lei de Deus aqui, para nós não fazermos confusão na nossa cabeça quando nós formos estudar os 10 mandamentos. Existem 3 aspectos da lei. 3. O primeiro aspecto que nós vamos ver é a lei civil e judicial. Ela tem o seu aspecto histórico, ela é verdadeira, aconteceu. Nós podemos ver de uma forma didática esta lei civil, mas ela não é aplicável a nós hoje. Vou pegar um texto como exemplo, que é o texto lá de Êxodo, capítulo 21, versículos 12 ao 16. Êxodo 21, do 12 ao 16. O texto lá diz assim: logo depois dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, nós vamos para o 21, versículo 12 a 16, que diz: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-los-á até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Ora, aqui era a lei civil de Israel. E esta era a lei que o povo de Deus, nós chamamos ali então de uma teocracia, eles viviam debaixo da lei de Deus. Esta lei civil ela era aplicável a Israel.
ela é uma lei histórica, nós compreendemos, mas ela não é aplicável a nós, porque nós temos uma lei civil em nosso país. O nosso país não tem pena de morte, né? Se todos esses casos aqui acontecerem, ninguém vai ser morto, não existirá pena de morte. O que nós podemos pegar desse texto é uma aplicação dele, de que nós devemos valorizar a vida, não devemos matar, e de que nós devemos punir o culpado, que nós devemos punir o assassino, né? Até porque, se fôssemos pegar aqui questão de se alguém raptar outra pessoa deve ser morto, nós teríamos no nosso país a pena de morte iria funcionar muito bem, porque muita gente iria morrer. O que temos de sequestros aí, de homicídios, segundo as estatísticas, nós temos aí mais de 60 mil homicídios em nosso país todo ano. Alguns já dizem que são 70 mil dos catalogados que nós sabemos, fora os outros que a gente acaba não sabendo, né? Então pensem, esta lei ela é, no sentido, ela é didática para nós podemos compreendê-la como valorização da vida e que nós devemos punir o culpado, mas ela não é aplicável no sentido, olha, a Bíblia está falando que se alguém matar outra pessoa deve então morrer. Nós não estamos debaixo desta lei civil. Existem países que adotam esta situação onde uma pessoa que é um homicida, ela vai cumprir uma pena, sofrerá uma pena de morte ali, né? Mas no caso do nosso país, a lei civil, nós estamos debaixo de uma outra lei civil onde a pessoa vai cumprir no máximo 30 anos. Essa é a nossa lei. Então essa lei civil ela não é aplicável a nós. Nós não vamos pegar esse texto e falar, nós temos que cumprir toda a Bíblia. Então olha aqui, a pessoa ali matou alguém, vamos chegar lá e levar para as autoridades e falar que eles têm que matar. Não, essa é a lei civil de Israel, ok? Então esta parte ela é apenas didática para nós compreendermos os princípios dela. O segundo aspecto da lei é a lei religiosa ou cerimonial. E isso nós vamos ver lá em Levítico 16. Nós não vamos ler o texto completo. Eu vou apenas citar este texto, porque ele é o texto que fala sobre o dia da expiação. O dia da expiação ele acontecia uma vez por ano, onde o sumo sacerdote pegava um cordeirinho e ele fazia o sacrifício pelos pecados dele, sacerdote. Aí ele pegava 2 bodes e ele fazia então um sorteio. O bode que caísse no sorteio, ele seria o bode expiatório, seria aquele que ele iria matar e colocar o sangue lá no propiciatório, no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. O outro bode seria o bode emissário, que era o bode que eles levariam lá para o deserto para abandonar. Eles imporiam as mãos sobre esse bode, reconhecendo que a culpa de todo o povo, de todo o pecado que eles tinham, simbolicamente estava indo sobre aquele bode, e ele seria solto lá no deserto como se o pecado deles fosse levado para o deserto, fosse levado embora. Então isso era didático, né? Não era o bode que tirava o pecado deles, era um símbolo de que alguém inocente morreria no lugar de um culpado, e de que um dia alguém viria perfeito, que morreria no lugar dos culpados. Então esta lei é uma lei cerimonial, que não se aplica a nós. Nós não vamos pegar um cordeirinho ali, matar e trazer aqui, vamos fazer uma arca aqui, colocar uma tábua em cima, um propiciatório, fazer um santo dos santos aqui num canto aqui, e vamos aspergir sangue em cima dela. Isso era cerimonial, era um símbolo de que um dia alguém viria para morrer em nosso lugar. Era um símbolo. E aquele que cresce, que entendesse, olha, eu sou pecador, isso está sendo feito porque eu sou pecador. Um animalzinho inocente está morrendo porque eu sou pecador, e um dia alguém vai pagar por isso, pelos meus pecados. A compreensão, a fé de que um dia alguém viria é que mostrava que esta pessoa era verdadeiramente salva. Não é o fato de ela fazer o sacrifício, só a religiosidade. Então essa lei cerimonial, ela não vale para nós hoje. Você não vai matar um cordeirinho, você não vai matar um bode, não vai pegar um pombinho lá e fazer um sacrifício também, você não vai pegar um pouquinho de farinha lá para fazer um sacrifício num templo, você não vai pegar incenso lá para entrar, não vai ter um sacerdote com toda aquela roupa, e depois de fazer o sacrifício lá, eles ainda queimavam o animal fora do arraial ali, queimavam, jogavam todo o excremento, toda a pele do animal, todo para fora. Então havia todo um simbolismo de que o pecado deveria ser punido.
É um símbolo, é uma cerimônia, para que o povo compreenda. Isso é didático. Nós não precisamos mais desse símbolo porque Cristo já veio. Cristo já morreu em nosso lugar, o Cordeiro de Deus. Ele que tirou o nosso pecado. Ele que tirou a culpa do nosso coração. Ele que tirou a culpa da nossa vida. Ele que nos tirou da condenação. E existe ainda a lei moral de Deus, que nós vemos então, que nós vamos ver a partir da semana que vem, são os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20. Esses são plenamente aplicáveis a nós hoje. Porque lá vai falar de não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, vai falar de não dizer o nome do seu Deus em vão, de você honrar pai e mãe, de você guardar o dia do sábado, de você não matar, de você não adulterar. E é isso que nós vamos ver. A lei moral, ela funciona para hoje. Ela é plenamente aplicável para hoje. Esta é a lei de Deus. E é isso que nós vamos ver a partir da semana que vem. Este aspecto da lei moral. Então, para que você não tenha essa confusão na cabeça. Olha, mas a Bíblia ela fala que tem que matar a pessoa. E a Bíblia ela também fala em certa circunstância que se você for construir uma casa e ela tiver um segundo andar, você tem que construir um parapeito lá para que a pessoa não caia e não se acidente. Essa é uma lei civil, não é uma lei moral. Mas nós podemos pegar o princípio, você deve valorizar a vida, e se você tem uma casa lá que tem um segundo andar, você coloca uma tela lá, se você tem criança, por exemplo. É aplicável a nós. Ok? Nós podemos ver também 3 características da lei do Senhor. Nós vemos que a lei de Deus, ela nos ensina. Ela nos ensina o padrão de Deus para uma vida de santidade. A lei do Senhor é para ensinar. O texto de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, ele está transcrito aqui, ele fala: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Ele fala: sede santos, cumpri os meus mandamentos. A lei de Deus ensina, ela fala: faça assim, haja desta forma, não faça isso, não faça aquilo outro. É Deus nos direcionando, direcionando o povo de Deus. A lei ela é extremamente didática. A lei condena. Vocês sabem que a lei condena? Porque alguns religiosos da época de Jesus, e alguns ainda hoje, eles acham que porque eles cumprem a lei, eles são mais santos. Ou eles acham que cumprem a lei. E a Bíblia, muito pelo contrário, ela fala que a lei condena. Olha só que interessante esse texto de Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Ele fala: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, a lei serve para mostrar que nós somos pecadores. A lei mostra aquilo que você pode fazer e aquilo que você faz. Aquilo que você tem potencial para fazer. Não precisaria existir lei se você não tivesse potencial de matar. Não precisaria existir lei se você não tivesse potencial para roubar, para invejar o próximo. Não precisaria de lei se você não afrontasse a santidade de Deus falando o nome dele em vão. A lei existe porque você e eu somos pecadores. Então a lei em si, nesse sentido, ela condena. Ela não está ali para você dizer: olha como eu sou santo, eu cumpro todos os mandamentos de Deus. Não, você não cumpre. Você não consegue cumprir, porque a lei de Deus ela é reflexo da perfeição de Deus. Ela reflete a perfeição de Deus. E a lei está aí para mostrar que você não consegue cumprir a lei. Mas não apenas isso. E isso é muito bom, porque a terceira característica é que a lei ela também nos guarda apontando para Cristo. Se por um lado a lei condena, ela fala: você não consegue cumprir a lei de Deus plenamente, você por si só está condenado, você não tem capacidade alguma para cumprir a lei de Deus. Por outro lado, ela também nos guarda porque ela aponta para o Senhor. Lá em Gálatas capítulo 3, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai falar:
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando fala aqui aio, você está falando de tutor. A palavra tutor aqui se refere a um pedagogo. O pedagogo daquela época era um escravo que cuidava da educação dos meninos, das meninas, dos seus senhores. Eram eles que guardavam, que cuidavam, que orientavam essas crianças, que levavam onde elas precisavam ser orientadas. Então o apóstolo Paulo está falando que a lei, o princípio da lei, ela nos guarda para nos conduzir a Cristo. Que as pessoas que estavam debaixo da lei antes de Cristo vir, estas que compreendiam o princípio da lei, que elas não conseguiam cumprir plenamente a lei, mas que a lei estava apontando para Cristo, elas não tentavam, elas não ousavam tentar cumprir toda a lei. Elas sabiam que elas não conseguiam cumprir. Elas lutavam contra o pecado, elas buscavam uma vida de santidade, mas elas pensavam: alguém vai cumprir a lei perfeitamente em meu lugar, porque eu não vou conseguir. Ou seja, elas foram tutoriadas pela lei no sentido que elas compreenderam o princípio da lei, de que a lei não estava ali para salvar, mas para condenar, mas de que a lei também, por um lado, ela apontava para Cristo. Ela falava: olhe para frente, olhe para Cristo, você não vai conseguir, mas vai ter alguém que vai fazer isso no seu lugar. O cordeirinho que você está levando lá para ser como sacrifício no templo, não é porque você é santo, é porque você é pecador, e alguém vai morrer um dia no seu lugar. As pessoas compreendiam isso. E quando as que não compreendiam isso, achavam que estavam sendo santas fazendo isso. Como hoje as pessoas podem falar: eu vou para a igreja porque garantir minha salvação lá. Não vou na igreja para garantir minha salvação. Vou na igreja porque eu quero adorar o Senhor, porque eu creio num Cristo que fez tudo por mim, que morreu pelos meus pecados, que tirou a culpa do meu coração. Eu não estou indo lá para que eu não tenha mais o sentimento de culpa em mim. Eu vou lá porque o Senhor tirou a culpa pecaminosa que me condenava, e agora eu amo a Ele e estou lá para adorar. Então a lei, ela nos guarda, ela aponta para Cristo, ela revela o Senhor, ela mostra que o caráter santo de Deus através da lei, o como nós somos pecadores, mas como Deus é gracioso, como Ele enviou a Cristo para morrer em nosso lugar. Ela aponta para Cristo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não podemos ter aquela coisa de o Antigo Testamento, as pessoas viviam pela lei e hoje nós vivemos pela graça. Não, as pessoas viviam também pela graça. Existia lei no Antigo Testamento, mas elas compreendiam que elas eram salvas não pela observância da lei, mas pela graça de Deus. Não era porque elas levavam o cordeirinho, mas era pela graça de Deus que elas eram salvas, porque Deus deu a elas um coração novo, um coração para compreender que elas eram pecadoras e que elas necessitavam de um Salvador. E ali então fala que elas foram justificadas por meio da fé, foram declaradas justas por meio da fé. E aí, como nós falamos que no Antigo Testamento as pessoas também viviam pela fé e não pelas obras, nós vamos ver algumas características dos filhos de Deus no Antigo Testamento. Os filhos de Deus no Antigo Testamento, eles não foram salvos porque eles foram circuncidados, porque eles iam ao templo, porque eles levavam o cordeirinho, porque eles guardavam um dia da semana, porque eles não comiam carne de porco, nada disso. E também nós temos que entender que aqueles que foram salvos não eram apenas os judeus. As pessoas às vezes pensam: no Antigo Testamento só os judeus foram salvos. Errado. Não é verdade. Deus separou um povo para que este povo levasse a palavra de Deus a todos os outros povos. Não era só para ficar em Israel. E nós vemos que mesmo o povo negligenciando isso, outros povos conheceram a palavra de Deus. Por exemplo, Raabe era uma prostituta. Se vocês lembrarem da história de Jericó, quando o povo chega lá, os espias pela segunda vez, Raabe está lá, a casa dela é na muralha, e ela recebe os espias ali, esconde os espias, e ali ela demonstra que ela creu no Deus da promessa, no Deus
verdadeiro. E ela não era uma judia. Nós vemos também Ruth. Ruth era uma moabita, ela não tinha nada a ver com os israelitas, nesse sentido de descendência. Ela casou com um homem que era israelita, mas ficou viúva, ela não tinha nada a ver. Mas ela creu no Senhor. Quando a sogra está indo embora, Noemi está indo embora, ela falou: não, eu vou com você, para onde fores eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela confessa ao Senhor Deus que aquele era o Deus dela, o Deus da promessa. Era uma moabita, não tinha nada a ver. Os ninivitas eram assírios. Eles eram terríveis, eles maltrataram o povo de Israel. Existem histórias tenebrosas do que eles fizeram com o povo de Israel, de matar as pessoas ali, de arrancar a pele das pessoas ali, de matar das formas mais terríveis. Tanto que Jonas não queria ir pregar a palavra de Deus para eles. Mas quando Jonas vai lá e prega, é obrigado por Deus aí, e vai no ventre do grande peixe lá, a gente conhece a história, e ele prega, todo o povo crê. E eles são salvos. Então a palavra de Deus no Antigo Testamento não era só para os judeus, era para os gentios também. E não eram todos os judeus que eram salvos. Também as pessoas têm essa ideia, todos os judeus no Antigo Testamento eram salvos. Não, errado. A maioria dos judeus não era salvo. A maioria dos judeus negou ao Senhor Deus. Muitos deles adoraram outros deuses. Quando Jeremias recebe do Senhor a revelação, ele fala para eles no capítulo 4, versículo 4: circuncidai o vosso coração. Ou seja, eles já tinham a circuncisão no corpo, mas eles eram incircuncisos de coração, ou seja, eles não tinham recebido a promessa de Deus no coração. Era apenas algo no corpo, não era interno. É como hoje as pessoas acham que são crentes porque elas vão na igreja. Não, mas mudou o seu coração? Cristo mudou o seu coração? No capítulo 6, versículo 10, Jeremias vai falar que eles eram incircuncisos de ouvidos, porque eles não desejavam ouvir a Deus, porque eles não desejavam obedecer a Deus. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar que nem todos de Israel são de fato israelitas, no sentido de que nem todos eles ali faziam parte da promessa de Deus, eram israelitas apenas fisicamente, mas não espiritualmente. Então a salvação não era para todos os judeus, era para aqueles que creram na promessa de Deus, aqueles que creram que Jesus viria um dia, que haveria um Redentor, que já foi revelado desde Adão lá, aquele que pisaria a cabeça da serpente. No Antigo Testamento nós já vemos que o povo de Deus era salvo por meio da graça. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, vai falar o seguinte. Vamos lá para o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O texto lá nos diz assim: Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Perceba que aqui tudo é a obra de Deus. Deus faz. Deus circuncida o seu coração. E o objetivo dele circuncidar o seu coração é para que você ame a Deus. Se você ama a Deus, foi porque o Senhor mudou o seu coração. É graça. Ele poderia falar: olha, você vai ser salvo porque você vai fazer isso, isso, aquilo outro. Ele fala: você vai me amar porque eu vou mudar o seu coração, porque eu vou trabalhar na sua vida. Isso é graça. Eles viviam sob a lei, mas a salvação era pela graça. Eles foram justificados por meio da fé, não era por meio das obras. No Antigo Testamento eles já aguardavam um Redentor. É importante nós compreendermos que o povo de Deus no Antigo Testamento já aguardava o Messias. Eles não estavam ali pensando: vamos ver no que vai dar, vamos fazer o que Deus está mandando fazer aqui, e não viam significado naquilo. Eles compreendiam o significado. Hebreus capítulo 11, versículos 13 ao 16. Hoje nós vamos ver vários textos aqui, só para nós
pegarmos um pouco de noção daquilo que nós vamos falar nas próximas semanas. Tá? Aí nas próximas semanas nós vamos nos concentrar no texto de Êxodo capítulo 20. Hebreus 11, 13 a 16, famoso texto ali que as pessoas falam que são os heróis da fé. O texto ali vem falando de Abraão, vem falando de Isaac, fala de Abel. E o versículo 13 vai falar o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ele está falando que, olha, estes homens, mulheres de Deus que passaram na antiguidade, eles morreram sem ter as promessas concretizadas. Eles esperavam por essas promessas, a promessa de um Redentor. Então não pense que os profetas, os patriarcas do Antigo Testamento, eles viviam no escuro, como se eles não compreendiam que viria o Messias. Eles compreendiam e esperavam a vinda do Messias, do Cristo. Eles morreram sem ter presenciado a vinda do Messias, mas eles morreram na fé de que um dia ele viria. Como nós podemos ir sem que o Senhor tenha voltado novamente? Nós esperamos pela vinda dele, mas de repente nós vamos antes que ele venha. Mas nós estamos aguardando ansiosamente pela promessa dele que será cumprida. Um dia o Senhor voltará, restaurará, vai ressuscitar os mortos, vai restaurar aqueles que estão vivos e nós viveremos para sempre com ele, na cidade, junto com o Senhor, no seu reino. Ou seja, os 10 mandamentos, eles fazem parte da revelação de Deus, mostrando que existe a necessidade da vinda de Jesus. Porque eles mostram que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Redentor e que ele veio para perdoar a culpa dos nossos pecados. O que fica para nós hoje? Obedecer os 10 mandamentos significa que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos ver esta divisão semana que vem, de que os 4 primeiros mandamentos vão falar sobre nós amarmos a Deus e os 6 últimos vão falar de amarmos o nosso próximo. Então a necessidade, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vamos ver que nós necessitamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo. Nós vamos ver também que para nós cumprirmos os 10 mandamentos, nós temos uma missão impossível. É impossível a nós cumprir plenamente. Nós falamos, não, agora eu estou cumprindo, beleza, eu não falo mais o nome de Deus em vão, eu não invejo mais as pessoas, eu honro meu pai e minha mãe 100%, eu não furto, eu não roubo, eu não adultero. Você não vai conseguir falar, olha, eu cumpro todos esses 10 100%. Você pode cumprir alguns, mas de repente você vai ver que não cumpre plenamente. Porque o Senhor Jesus, ele vai ampliar essa gama de conhecimento das pessoas no Sermão do Monte, sobre o que é roubar, sobre o que é matar, sobre o que verdadeiramente é adulterar, que não é apenas o ato, e nós vamos ver isso também. Então nós vamos ver, olha, é impossível para mim cumprir isso, porque os 10 mandamentos são instrução de Deus para o seu povo, mas são instruções que refletem o caráter perfeito de Deus, e nós somos pecadores. E nós vamos lutar dia após dia com o pecado. E vai chegar, de repente, em algum momento do meu dia, que eu vou falar, puxa vida, eu pequei nisso de novo. E eu preciso me arrepender dos meus pecados, mas graças a Deus por Cristo que morreu por mim. Então, se você tentar achar que por si próprio você vai conseguir alguma coisa plenamente, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. Você vai se tornar apenas um legalista. Os mandamentos de Deus, eles nos protegem do pecado. Eles nos alertam, não faça isso. Você vai errar, você vai se magoar, você vai machucar outras pessoas, você vai destruir a vida de uma família, você vai prejudicar o teu colega de trabalho, você vai prejudicar o seu amigo da escola,
você vai prejudicar o seu cônjuge, você vai desonrar a Deus. Então, os 10 mandamentos, eles nos protegem do pecado, nos protegem da destruição, nos protegem da tristeza, da frustração. Quando nós desobedecemos a Deus, nós só vamos viver uma vida de frustração, de engano. O pecado vai nos enganar. Os 10 mandamentos também nos dão temor ao Senhor, porque Ele nos revela a santidade de Deus. Porque a Bíblia fala, olha, vocês devem ser santos como eu sou santo, Deus fala. Sejam santos como eu sou santo. Então eles nos revelam, eles dão temor. Falam, poxa, Senhor, Tu és santo, Tu és perfeito. A lei reflete o Teu caráter, a Tua pureza, a Tua santidade. A lei mostra o quão impuro eu sou, quão pecador eu sou. Como eu sou uma pessoa incorrigível por mim mesmo, mas graças a Deus por ter o Filho que morreu por mim. Quantas coisas eu erro, Pai, porque se eu necessitasse de por mim mesmo cumprir alguma coisa, eu estaria morto, condenado. Os 10 mandamentos nos ensinam a vontade de Deus e nos revelam a justiça de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Nos mostra a justiça de Deus porque mostra que o pecado tem uma punição. O salário do pecado é a morte. Então na lei de Deus vai falar, olha, se você fizer isso, você vai ser condenado. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai sofrer de alguma forma. Você vai sofrer alguma punição, alguma multa. Então a lei mostra que Deus é justo. Que Deus não fica passando a mão na cabeça de ninguém. É justo, Ele condena. Ele condena o pecador que não se arrepende. Ou seja, aquele que não se arrependeu, que não reconheceu os seus pecados, está condenado ao inferno. Está condenado à morte, longe de Deus. A permanecer longe de Deus por toda a eternidade. Mas aquele que creu no Senhor tem a certeza da vida eterna, porque compreendeu a graça de Deus, como Deus é gracioso. E eu vou repetir aqui, porque a graça não é apenas alguém fazer algo por alguém que não merece. Não é apenas isso. Não é apenas alguém te dar um valor em dinheiro, mas você não tendo trabalhado. É alguém te dar algo sem que você queira aquilo e você tendo prejudicado aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. Nós devíamos para Ele, nós o ofendemos, nós ofendemos a sua santidade e mesmo assim Ele nos salvou. Nós o odiávamos e Ele nos amou. Isso é graça. Isso é graça. É muito mais do que dar a alguém que não merece. É dar a alguém que não merece, que te odeia, que não quer. Mas Ele fala, eu vou mudar o seu coração para que você me ame, para que você ame a minha palavra e para que você creia no meu nome e seja salvo. Isso é a graça de Deus. E a partir da lei de Deus nós começamos a ver isso. A lei de Deus reflete a santidade, a graça, a pureza, a misericórdia de Deus. E nós vamos ver isso então a partir da semana que vem nos 10 mandamentos. Como Deus é santo, maravilhoso e nos conduz pelos caminhos dele para vivermos uma vida de santidade para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua lei, a tua palavra maravilhosa que nos conduz pelos teus caminhos. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós estamos aqui sabedores de que somos incapazes de cumprir a tua lei perfeitamente, ó Deus, porque pecamos todos os dias, somos ingratos, somos pessoas que por vezes temos feito coisas, pensado coisas, ó Deus, que ofendem a sua santidade, meu Deus, que não refletem o Deus santo e perfeito que o Senhor é. Mas nós cremos, ó Deus, no Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que foi gracioso para conosco. E obrigado, Senhor, por nos fazer compreender a tua maravilhosa palavra, por nos dar a verdadeira paz que só o Senhor pode dar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos usa para compreendermos, ó Deus, os 10 mandamentos, para compreendermos quão sério é isso para nós hoje, Pai, como nós podemos aplicar às nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, semana que vem nós começamos mandamento 1. Espero que todos estejam aqui. Tá bom?